Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Gente, só a Evelyn tem coragem. Boa noite, professora. A Evelyn e o Wallace, só os dois que mostram os rostinhos. Você não vai rir, você promete? Prometo. Hoje eu quero ver todo mundo. Tá se embelezando, né? Ih, gente. Hidratando o cabelo, gente. Quarentena. Dá nem para ver a toca. Dá sim, que vergonha. Quem mais, gente? Cadê os demais? Fica aí, Bia. Sai daí, não. Cadê o Felipe? Nem adianta fugir, Oi. hein? Cadê o rostinho aqui que eu não tô vendo? Ah, professor, hoje não vai dar, não. Olha a cara aí, Felipe. Olha a cara aí, Felipe. A Bia mostrou até de touca. Ah, mas a Bia é mais bonita que eu, né? Tá doido? A minha situação, se alguém me ver assim, gente. Então, Lamento. nada de print, né? Hidratar o cabelo agora nessa época, né, gente? Pessoal, vocês conseguiram dar uma olhadinha, então, lá no estudo de caso? Eu sei que algumas pessoas me mandaram pelo AVA, me avisaram. Eu peço desculpa que eu não consegui ver todos que mandaram. Foi bem corrido o dia hoje para mim. E aí eu já cheguei aqui, era 5 horas, não consegui ver, mas eu vejo no final de semana, tá bom? E a gente vai debater aqui um pouquinho hoje sobre a atividade. Eu também postei, porque eu falei para vocês. Primeiro, antes eu queria agradecer a Evelyn por ter colocado ontem as atividades lá no grupo. Muito obrigada, viu? Eu sei que tem algumas pessoas que não conseguiram entrar, que tem um pouquinho mais de dificuldade, às vezes a internet não está funcionando. Então, muitíssimo obrigada, porque lá você fez um resumão, né, da minha aula e postou lá no grupo. Obrigada, viu? Eu coloquei na pós-aula da unidade 3, sessão 3.3, a atividade da aula de hoje. Então, hoje a gente vai debater um pouquinho sobre o estudo de caso e vocês terão uma outra atividade para fazer. A Evelyn, acho que já está acessando ali, né? Então, vocês terão outra atividade para fazer, que é o que eu falei ontem. Então, é um estudo de caso de uma criança, né? Um caso de afogamento. E lá embaixo, então, eu coloquei algumas perguntas para vocês responderem para mim, tá bom? E aí, esse estudo de caso que eu postei no AVA, na sessão 3.3, vocês vão debater comigo semana que vem, no dia que a gente tem só uma aula, que aí vai ser na quinta-feira, certo? Semana que vem, então, a gente tem uma aula só na quinta e teremos 4 aulas, então, na sexta-feira. Então, na quinta-feira, nessa uma aula que nós teremos, nós iremos debater aí sobre esse caso, e aí na sexta-feira vocês têm a apresentação do seminário, certo? Ok. Certo. Bia, como que tá o seu grupo? Tá ok, a gente tá finalizando o projeto. Ok. O grupo do Wallace e da Evelyn aí é o mesmo grupo, então eles já mandaram para mim. Vão alinhar algumas coisas, né? Que ficaram faltando, mas tá ótimo. Gostei bastante das imagens, ficaram muito boas, tá bom? Parabéns aí pelo empenho de vocês. Eu vou falar para vocês uma coisa que eu falei para a Evelyn hoje no particular, que a gente estava conversando. E aí, o que eu falei para ela? Olha, quando a gente vai falar de animais peçonhentos, tem bastante termo desconhecido de vocês, que não é uma coisa de nós, né? Porque assim, não é uma coisa que a gente vive falando sobre isso, tem bastante conhecimento sobre isso, então tem bastante palavrinha diferente. Então, o que eu vou pedir para vocês? Todas as palavrinhas diferentes que vocês encontrarem, pesquisem do que se trata, porque aí fica mais rico para vocês explicarem, né? Não dá para a gente passar o conhecimento para outra pessoa se a gente desconhece o assunto. Aí você vai ficar confusa, você vai deixar o colega também confuso, e aí quando a gente, é o que a gente estava conversando ontem, né? Que a Bia deu o exemplo lá do artigo científico. Então, quando a gente tem conhecimento no tema,
a gente passa segurança na hora que a gente está falando, né? E aí o outro, né, quem está lá do outro lado, consegue receber aquela mensagem que a gente está tentando passar. Se a gente não tem conhecimento, vira uma confusão, enfim. E aí até a gente fica perdido no assunto, tá bom? Então, por favor, depois, para todos os grupos, tá? As palavrinhas que forem diferentes, pesquisa, para saber explicar na hora, e também fica mais rico, né? Olha, isso acontece quando isso vem, chega na emergência, nesse caso aqui, então acaba acontecendo isso, é assim que a gente resolve. Então, é importante, deixa mais rico falar de vocês, tá bom? Ok, professora, eu acho só que fica um pouco complicado no caso do meu grupo, né? Porque a gente tem muita sigla. São vários tipos de soros diferentes usados na picada de uma cascavel, na picada de uma jararaca, na picada de uma coral, de uma jaracuçu, de etc., de cobras, que a gente tem cobras brasileiras. E fica um pouco difícil a gente colocar todas essas siglas para poder explicar. A gente perderia pelo menos umas 4 horas ficando cada sigla daquela, porque não cada soro daquele tem uma sigla diferente. Para cascavel são 4 diferentes, para jaracuçu são 4 diferentes, porque eu pesquisei todos eles, sabe? Então é bem complicado você colocar o nome. Não, Wallace. Quando eu falo pesquisar, é vocês saberem o que vocês estão falando. Então, por exemplo, você vai falar um termo no seu slide, você tem que saber o que significa aquela palavra, porque senão você não pode colocar ela no slide. Se você desconhece aquilo, você não pode, então, transmitir aquilo para outra pessoa. Então, é nesse sentido. Não precisa você pegar os termos, colocar nos slides e explicar. Não é isso. Mas uma vez que você fala o termo, você precisa saber do que se trata. Aí, nesse sentido, você consegue, né, engrandecer a sua apresentação, passar mais segurança para os colegas, passar mais segurança para mim, né? Por exemplo, para eu dar uma aula para vocês, eu não vou lá, eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, gente. E eu canso de falar para vocês. A partir do momento que vocês acharem que vocês já sabem tudo, tá na hora de mudar de profissão, porque a gente aprende a todo momento, né? Então, quando eu vou dar aula para vocês, eu também estudo, eu também pesquiso, eu vejo termos diferentes, eu tento imaginar quais seriam as perguntas que vocês poderiam me fazer, né? Quais seriam as dúvidas aí de acordo com cada perfil de vocês. Então, qual pergunta que o Wallace poderia me fazer, e aí se eu ia saber responder, se a Evelyn me perguntasse alguma coisa, se eu também teria condições de responder. E aí, claro, tem hora que pergunta a gente não sabe, né? E aí, quando eu não sei, também eu falo, gente, ó, vou pesquisar, depois eu trago, né? Mas aí, quando a gente faz isso, a gente passa confiança para vocês. Vocês não sentem confiança nos professores quando eles explicam alguma coisa para vocês? Sim. Sim. Sim, Então, professora, quando eu percebo alguma coisa errada, eu fico até meio assim. Não corrijo, não, mas eu sei que tá errado. É importante, exatamente para não acontecer isso. Tomara que não tenha acontecido nas minhas aulas, viu, Evelyn? Senão aí eu vou Você é um ficar... computador de bordo, professora. Só fazer atualização. É um computadorzinho de bordo aí, sabe? Até parece, mas obrigada aí pelo elogio. Mas é porque também a gente estuda e a gente pesquisa, né? Porque saber tudo a gente não vai saber mesmo. De repente, né? Já aconteceu de eu estar dando aula e aí eu falar uma coisa e o aluno fala assim, ai, professora, mas eu vi no artigo dessa semana que é assim. Eu falo, opa, então pode ser que eu esteja desatualizada, né? Então eu falo assim, olha, eu não vi ainda, não achei, mas manda para mim o artigo que eu vou ver. Hoje aconteceu isso comigo, né? A gente estava debatendo sobre a cloroquina e aí uma amiga minha falou assim, olha, saiu um artigo, né, falando, né, da cloroquina, não sei o quê. Eu falei, eu não tô sabendo, manda para mim, que eu quero ler. Ela até mandou, mas ainda não consegui ler. Mas é importante isso, né? Então, é nesse sentido, tá, Wallace, que eu estou falando. Mas para vocês lerem o slide que vocês vão apresentar, vocês saberem o que realmente está ali, qual que é aquele conteúdo que está ali, tá bom? Para vocês terem mais segurança para passar. E é bom quando a gente assiste uma aula
uma apresentação que fala assim, olha, que bacana, né? Consegui aprender com isso aí. Eu senti segurança no professor falando isso. Agora, quando o professor fica meio assim, né? Aí a gente não sabe se está certo, se está errado. Eu falo professor, mas o apresentador em geral, né? Com alguma palestra, enfim, qualquer coisa. Aí você fala assim, será que é mesmo aquilo? Vou pesquisar para ver se realmente é aquilo. Então, não passa segurança para a gente, tá bom? Deu para entender? Deu sim. Ok. Bom, eu só tenho, então, aqui na sala a Aline. Ok, professora. Eu achei até interessante essa pesquisa que você passou da cobra, porque até então eu fiz uma pesquisa dessa faz uns 2 anos atrás, e a gente sabia por essa pesquisa que a mordida da cascavel, por exemplo, a picada da cascavel, você tinha até 12 horas para correr atrás. Hoje não. Hoje ela fala que mesmo você indo, sendo medicado, após 72 horas ela pode voltar. É muito legal isso. Achei muito interessante que você pode... você aprende que você tem que ficar de olho, na verdade, né? Porque ela era, até 2 anos atrás, quando eu estudei isso, era 12 horas o efeito desse veneno. Só que agora não, mesmo ela, a vítima recebendo esse soro, após 72 horas ela pode sentir os sintomas e até mesmo voltar a ter alguns problemas neurológicos. É muito interessante isso. Wallace, consegue Estou me ouvir? ouvindo. Eu vou cortar você. Não, vou desligar aqui. Não, estou falando que eu vou cortar você, porque como eu sei que você pesquisou e você está entendendo do assunto, daqui a pouco você entrega todo o assunto antes da apresentação, né? Tá bom. Tá bom? A Evelyn já estava ali meio impaciente, que eu percebi. Tipo assim, o Wallace vai fazer a apresentação do nosso trabalho antes. Pessoal, cadê os demais? Eu falei para vocês que hoje eu queria ver os rostinhos de vocês. Vamos lá? Onde estão? A Aline, a Fábia, a Bia. Pessoal, para quem ainda não tinha visto a Bia está no momento beleza dela, tá? Na nossa aula. Bia, fica tranquila, sua unha tá linda. Gente, cadê os demais? Aline, tô com saudade da Aline. Muito bem. Nunca vejo. Nunca vejo. Não parece. Tudo bem? Aline, não tô te vendo. Cadê? Gente, a Camila, tô sentindo falta da Camila. Falei pra Camila, por favor, que ela precisa entrar. Tá bom? A Fábia, saudade de vocês. Bom, vamos lá, então. Hoje a nossa aula, então, a gente vai um pouquinho sobre aquele resumo, desculpa, que eu fui olhar o neném da Fábia ali e perdi a fala. Mas a gente ficou com estudo de caso, né, para hoje. Então, a Evelyn, você pode ler para mim, por favor? Oi, Diego. Tudo bem? Posso, vou ler aqui. Tá, por favor. Essa enfermeira estava de plantão no SAMU quando recebeu um chamado de uma vítima de afogamento de 2 anos. O salva-vidas viu e pulou na água para fazer o resgate. Ao chegar no clube, qual será a conduta no atendimento à vítima em grau 2 de afogamento? Ok. Então, ontem nós falamos, né, sobre a classificação que o enfermeiro tem que fazer quando ele tem uma vítima de afogamento. Então, nós descrevemos lá do grau 1 até o grau 6, né, que aí seria o grau mais com parada cardiorrespiratória, né, algo mais complexo, talvez aí, talvez não, né, o paciente provavelmente, se ele for para o grau 4, do grau 5 para o grau 6, então ele já vai entrar em parada cardiorrespiratória e aí ele vai precisar de uma ventilação avançada, né, que é a intubação, conforme nós conversamos ontem. E aí o grau 1 e o grau 2 são mais simples, mas que não menos importantes, né? Eles precisam da avaliação do enfermeiro, do acompanhamento,
né? Não esquecendo que depois de tudo que a gente faz no grau 2, no grau 1 até o grau 6, a gente precisa fazer a nossa sistematização do atendimento de enfermagem. Então, quem pode compartilhar comigo a resposta, por favor? Como que vocês classificariam esse paciente no grau 2? O que vocês fariam como enfermeiros da situação? Tem que ter uma suplementação de oxigênio maior, né? Você tem que ver como que está a respiração desse paciente, você tem que contar a respiração dele, porque ela pode estar tanto baixa como alta, isso aí você que vai analisar na hora. Tem a parte também da troca de gases também, que é muito importante, e assim por diante, né? Ver a dor desse paciente, ver se ele não está com febre, ver se ele não está... Porque a gente fala só, perdeu a respiração. Não, mas não é só perdeu a respiração. Isso pode causar, por falta de oxigenação no cérebro, isso também pode causar outros sintomas que você tem que estar atento a isso. Ok. Esse é o caminho mesmo, Wallace. Agora eu quero que vocês me falem, dentro daquele quadrinho de classificação, o que mais que a gente faz? Como que a gente classifica ele no momento de grau 2? Então, eu coloquei no meu, que a gente chega, faz uma avaliação primária, que é para meio que fazer uma triagem, ver qual é o grau de afogamento dessa criança, né? Então, ela vai estar consciente, mas ela vai estar desorientada, ela vai estar agitada, assustada, né, porque aconteceu com ela, e vai ter cianose, só que só na região oral e na ponta dos dedos. E a gente chega, ausculta, vai ouvir estertores crepitantes e subcrepitantes. E aqui no caso, ele está no que a professora deu, na verdade, descrição de grau 2, vai estar em diversas áreas do tórax, porque a gente não tem como saber se entrou água só em um pulmão ou em outro. Então, pode estar em ambos os pulmões. Exatamente. E por que a gente, quando faz a ausculta pulmonar, a ausculta que nós temos como resultado são os estertores? Por quê, gente? Quando que eu tenho uma ausculta de estertores em base? Como que eu sei que é estertores? O que ocasiona uma ausculta de estertores? Quem pode falar para mim? Sem medo de errar, gente. Acabei de falar que a gente não sabe tudo. Vamos lá, quem pode falar? Acúmulo de líquido? Acúmulo de líquido. Exatamente. Quem respondeu? A Aline? Foi. Tá. Ok. Então, nós chegamos à conclusão, né? O Wallace começou lá falando, a Evelyn aqui finalizou a fala, e a Aline aqui falou, então, para mim, dos estertores. Quando eu tenho um caso, uma vítima com estertores, uma vítima de afogamento, e se eu não faço essa classificação que a Evelyn acabou de falar para mim, existe uma complicação muito grave pulmonar que pode acontecer. E como que eu caracterizo? Como que eu sei que essa vítima está tendo uma complicação pulmonar? O que aparece? O que ela libera do organismo dela para eu saber? Fora a questão da ausculta. Alguém lembra que nós conversamos ontem? Pode sair pelo nariz ou pela boca uma espuma rósea. Exatamente. Então, isso me dá um sinal de edema agudo de pulmão, certo? Uma complicação. Então, o que a gente não pode esquecer que para todas as fases de classificação que nós fazemos da vítima de afogamento, se a gente não entrar com intervenção rápida, se a gente não classificar rapidamente, já intervir, então aquecer essa vítima, né, melhorar a posição, ofertar oxigênio, se a gente não faz isso, essa vítima vai evoluir, certo? E aí ela pode evoluir para uma parada respiratória, para uma parada cardiorrespiratória. Então, a intervenção do enfermeiro é extremamente importante, certo? Alguém fez diferente disso que nós estamos conversando, gente? Sim, professora. Eu entrei numa pesquisa aqui e vi também que
se você, na hora da observação dessa vítima, desse paciente que está lá, vamos colocar, ele ficou em 72 horas de observação, né? Esse paciente, ele pode entrar em pneumonia ou uma pneumonia aguda, brava por causa das gotículas, eu puxei isso, das gotículas que ainda ficam no pulmão. Exatamente, é um paciente que ele pode ter complicações pulmonares graves, né? O paciente pode entrar em uma parada cardiorrespiratória. E aí, fazendo um resumo disso que vocês acabaram de me falar, falem para mim, aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho 7 pessoas na sala, certo? Falem para mim um diagnóstico de enfermagem e uma intervenção de enfermagem para cada diagnóstico. Então, por exemplo, o Diego vai falar para mim um diagnóstico de enfermagem para esse caso e um item de uma prescrição que ele faria de acordo com o diagnóstico. Pode ser, Diego? Posso falar? Pode falar, então. Pode. Um dos que eu coloquei foi hipotermia, e a intervenção de enfermagem é aquecer com aquele negócio que eu esqueci o nome lá. A manta térmica? A manta térmica, isso. Ok, muito bem. A Evelyn já falou. Espera um pouquinho, Evelyn. Eu quero a Bia. Vai lá, Bia. Risco de aspiração, daí manter o decúbito elevado, né? Peraí, deixa eu ler o que eu escrevi aqui. Tá. Risco de aspiração. O fator de risco é resíduo gástrico aumentado, porque provavelmente essa vítima ingeriu muito líquido, né? Água. Sim. E Muito bem. aspiração naso-oral, se necessária. Deixar em prescrição de enfermagem também. Ok, muito bem. O Felipe. Não, o Felipe saiu, gente? Acho que não, Felipe está aqui. Felipe, fala para mim um diagnóstico de enfermagem e uma prescrição. Uma intervenção, né, da sua prescrição. Calma aí, pessoal, que eu tô abrindo meu computador de novo aqui. Tá, abre aí então que eu vou pedir para a Fábia. A Fábia teve um probleminha, agora que eu lembrei. Deixa eu ver quem mais. Ai, meu Deus, a gente tem pouca. Evelyn, vai você mesmo. Fala você. Eu coloquei no meu trabalho troca de gases prejudicada, e eu coloquei no momento que a gente chega lá, no SAMU. Então, a gente vai, nesse caso, nesse grau 2, a gente vai ofertar oxigênio em baixo fluxo, que é somente o necessário para esse grau. Ok, muito bem. O Wallace, quer falar algum? Na verdade, já foi falado o que eu tinha, então eu nem vou falar, professora. Tá bom? Ok. Felipe, conseguiu abrir aí? Consegui. Quer falar uma? Eu coloquei padrão respiratório anormal. Aí eu Isso. coloquei com entrada de oxigênio. Padrão respiratório ineficaz, né? Então, Isso. ofertar oxigênio, né? Através de catéter ou máscara, certo? É isso que você quer me falar, né? Isso. Isso. Ok. Fora esses diagnósticos, teve mais algum que vocês encontraram, de acordo com o que vocês acharam aí? Sim, gente. Tem Vocês... mais um. Deixa eu Oi? falar. Tem mais um, só um momento. Pode falar. Risco de integridade tissular prejudicada. O fator de risco é a umidade e volume excessivo de líquidos. Daí ele engloba um pouco de todos os cuidados que a gente falou de prescrição de enfermagem. Isso mesmo, muito bem. E aí, gente, a gente vai fazer a prescrição de enfermagem de acordo com cada paciente, com o que a gente está vendo ali, né? Então, verificação de sinais vitais, né? Também a gente tem um diagnóstico que, por mais que seja criança, entra também, que é a questão de ansiedade, né? Risco de infecção, porque é um paciente que ele engoliu bastante água, um paciente que vai estar no ambiente hospitalar, um paciente que vai entrar com intervenções, né? Então, ele também tem um risco de infecção, e assim sucessivamente, né? Dor. A gente também Vários tipos de inflamações pulmonares também, né, professora? Isso não é um diagnóstico de enfermagem, mas sim, ele tem, né? Então, o que a gente tem que pensar por exemplo, só para melhorar esse diagnóstico aí,
Então, a gente pode entrar com a parte de sinais vitais, né? Então, verificar sinais vitais desse paciente, alterações, né? Então, a gente entra, por exemplo, aí dentro com a dor, né? Porque se ele tem uma doença, uma situação pulmonar prejudicada, então a primeira coisa que ele vai apresentar, dispneia, né? Cianose, isso vai aumentar, dor vai ser relatado, e aí para cada diagnóstico desse eu vou fazendo uma prescrição de enfermagem, certo? É isso, gente, desse estudo de caso. É importante vocês verem que, assim, não é só atender a vítima. Então, eu não posso simplesmente atender a vítima se eu estou dentro de um hospital, né? Porque, geralmente, o socorro, o SAMU, não faz essa parte da SAI, né? Eu acredito que não. Alguém aqui trabalha no SAMU? Não, né? Só a Magna, mas não tá aí hoje. Mas esse atendimento, essa continuação da assistência de enfermagem é dada lá no hospital. Então, é de extrema importância a gente fazer identificar quais são os diagnósticos de enfermagem e aí fazer as intervenções em cima deles. E como eu sempre falo, não adianta a gente fazer uma intervenção de enfermagem e a gente não acompanhar a evolução desse paciente, certo? Porque eu posso, por exemplo, colocar a manta nesse paciente, mas não está melhorando a cianose de extremidade. De repente, ofertar um soro aquecido, né? Então, eu sei que é uma prescrição médica, mas aí, como eu não tenho o poder de fazer isso, o que eu faço? Discuto com a equipe médica. Né? Olha, foi colocada a manta, mas não está apresentando melhora, né? A gente precisa de uma melhora, uma evolução mais rápida. O que vocês acham? Vamos aquecer o soro? Prescreve para mim, a gente vai fazer. E aí, a gente avalia. Né? Então, deixar a decúbito elevado, 45 graus, para melhorar a dispneia. Mas, eu coloquei 45 graus, mas ele está reclamando de dor, porque ele está com uma pressão pulmonar muito grande, né? Então, vamos solicitar uma intervenção aí do cirurgião torácico, né? Para avaliar a necessidade do cirurgião, enfim, para ver a necessidade de fazer algum procedimento mais invasivo, ver o que pode melhorar, ver se essa criança, esse adulto, enfim, essa vítima não está evoluindo de um grau 2 para um grau 3. Então, a gente precisa estar atento aos sinais vitais dessa vítima, até que a gente fale assim, não, realmente agora estabilizou, vai sair da sala de emergência, já vai para o quarto. Enquanto ela está na sala de emergência, é uma vítima que requer atenção, que requer o cuidado necessário para aquela sala de atendimento. Então, eu só vou ficar mais tranquila no momento em que realmente ela estiver 100% para ir para o quarto. Tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa em relação a esse estudo de caso, gente? Eu coloquei na prescrição de enfermagem alguns exemplos, como realizar os sinais vitais que você citou e observar se a saturação, por exemplo, no meu caso, eu coloquei, se for abaixo de 94%, instalar oxigenoterapia e comunicar. Isso, acho que os técnicos já podem intervir, até chamar o responsável, enfermeiro, médico, pela ala. Exatamente, muito bem. É importante a gente ter essa visão, Bia, do que eu acabei de falar, né? Das intervenções que podem, aliás, da piora que pode ocorrer no quadro desse meu paciente. Então, o que eu posso fazer, né? O que eu posso imaginar? Então, é tudo que nós já conversamos aqui no trauma. O que eu posso imaginar que pode acontecer com esse paciente? Qual pode ser a piora que ele pode ter? Então, ele pode apresentar para mim taquipneia, dispneia, bradispneia, aumento da cianose, tremores, vômitos, cansaço excessivo. Então, para cada uma dessas coisas que eu imagino, igual eu falei aqui no início, né? Que quando a gente estuda, a gente já imagina as perguntas que o aluno pode fazer. Então, a gente também imagina qual vai ser a piora do quadro desse paciente. Ele pode ter uma piora do cansaço? Ele pode começar a apresentar espuma pela cavidade oral e cavidade nasal, né? É um paciente que pode entrar em assistolia? Pode, né? Então, o que eu tenho que ter próximo a mim? O que eu posso fazer de intervenção de enfermagem, né, para melhorar o quadro daquele meu paciente? Então, quando a gente vai fazer uma prescrição e uma evolução de enfermagem, ela tem que ser muito bem feita,
porque é ali que garante que eu dei realmente a assistência e o cuidado, né, necessário para aquele meu paciente. Então, isso é extremamente importante, que esse meu paciente ele esteja ali bem assistido pelo enfermeiro. E aí o enfermeiro ele pode, né, debater o caso, médico com o fisioterapeuta, olha, o que vocês acham, né? Vamos pedir a avaliação do fisioterapeuta, o padrão respiratório dele não está melhorando, né? Está desaturando, o que a gente pode fazer para melhorar? Então, a gente também ter essa visão da equipe multi é extremamente importante. A gente saber quais são os elementos que a gente pode contar para cada caso e, claro, né, como a gente sempre fala aqui, a gente conhecer também qual é o caso daquele paciente, a gente saber como que ele pode evoluir negativamente, para a gente também saber para quem a gente pode pedir ajuda e como a gente pode entrar com intervenções, né, de melhora para aquele paciente. Pessoal, mais alguém quer falar alguma coisa? Pessoal? Até agora eu estou só ouvindo. Ó, tem 2 diagnósticos de enfermagem que vocês não falaram, e que para a vítima de afogamento é extremamente importante. Alguém consegue imaginar quais são? Vocês falaram para mim, troca de gases prejudicadas, padrão respiratório ineficaz, hipotermia, né? O Diego acho que falou hipotermia, risco de aspiração, a Bia falou. E tem mais 2 diagnósticos que eu queria que vocês imaginassem. Então, pensem, vocês têm uma vítima, né, que engoliu uma quantidade de água, e quando o nosso organismo é formado mais por água, certo? Por líquido, certo? O que eu falo para vocês o tempo inteiro que o nosso coração funciona? Através do sódio e do potássio. Claro, outras coisas também, né? Mas ele é uma bomba de sódio e potássio, certo? Quando eu recebo muito líquido, eu posso ter uma alteração de uma coisinha aí no organismo. Alguém sabe me dizer do que é? Posso arriscar? Pode, claro. Deve. Eu acho que débito de respiração, um débito de respiração pode causar falha nos batimentos cardíacos, né? Opa, chegou perto. Chegou bem Aumento perto. do débito cardíaco? Débito cardíaco diminuído. Muito bem. Muito bem. E aí tem uma Professora, eu coisa. coloquei esse. Oi? Eu coloquei esse. Você falou para mim? Você fala agora? É. Não, agora eu não coloquei, porque eu achei que alguém já tinha falado. Ainda não falou, coloquei. mas ainda dá tempo você falar, porque eu quero outra coisa agora. Vocês falaram para mim de débito cardíaco diminuído. Se eu tenho um diagnóstico de enfermagem de débito cardíaco diminuído, significa que eu tenho um risco de alguma coisa. O que é? Eu coloquei risco de perfusão tissular prejudicada. Também. Não está errado. Mas quando eu falo de débito cardíaco diminuído, eu tenho um risco maior de uma certa coisa que tem dentro do nosso organismo. Você tem que pensar em 2 coisas. Volume de líquidos excessivo e desobstrução ineficaz de vias aéreas. Chegou assim, raspando. Mas ainda não é. Mas chegou bem próximo quando você falou de líquido. Edema agudo? Ó, eu vou dar... Aline, não entendi o que você falou. Um edema agudo? Edema agudo é diagnóstico médico. Eu quero um diagnóstico de enfermagem. Pensem comigo. Ó, vocês põem lá na prescrição de vocês que o paciente ele tem um débito cardíaco diminuído. Diagnóstico de enfermagem, certo? Se eu tenho um débito cardíaco diminuído, significa que eu tenho um desequilíbrio dentro do meu organismo. Um desequilíbrio de quê? Eletrólito. Hidroeletrolítico? Não sei. Isso! Muito bem! Muito bem. É um diagnóstico de risco. Não entendi. É um diagnóstico de risco, é risco de desequilíbrio eletrolítico. Isso, risco de desequilíbrio eletrolítico, muito bem. Por quê? Eu estou falando que o meu coração, ele funciona a partir de eletrólito, certo?
Se eu tenho um risco de débito cardíaco diminuído, automaticamente esse paciente ele vai ter um risco de desequilíbrio de eletrólito, certo? Eletrolítico, tá bom? Então, a gente sempre tem que imaginar isso, né? Então, viram como uma coisa vai puxando a outra, né? Então, eu tenho um diagnóstico, às vezes, que parece ser simples, só que se esse diagnóstico, né? Se esse diagnóstico acontecer, provavelmente um outro também vai acontecer. Então, quando eu vou fazer a minha prescrição de enfermagem, eu já tenho que imaginar em tudo isso que pode acontecer com esse meu paciente. Então, eu vou prescrever, sei lá, sinais vitais de 2 em 2 horas, né? Balanço hídrico para esse paciente. Então, eu já tenho que imaginar tudo que vem acontecer nesse diagnóstico, o que eu posso intervir com minha prescrição de enfermagem. Para que se isso acontecer, porque eu estou falando o quê? Que é um risco, certo? Eu estou falando que é um risco que isso ocorra. Então, se isso é um risco, eu preciso ter uma prevenção. E a prevenção entra com a minha prescrição de enfermagem. Tá bom? Deu para entender, gente? Hoje vocês conseguem, tudo bem que vocês já estão terminando a faculdade, né? Mas hoje vocês conseguem entender bem melhor a parte de SAI, né? Que bom, porque eu lembro no começo, vocês não gostavam muito não, né? Isso melhorou. É só protocolo, só burocracia. Agora não tem para onde fugir, né? Agora tem que fazer, é o jeito. Eu não gosto até hoje, é porque a gente é obrigado a fazer e fazer com atenção. Isso, porque eu adoro obrigar vocês a fazerem SAI. Até vocês amarem SAI, igual a Bia falou ontem, que agora ela está se acostumando com os artigos. Por falar nisso, nunca mais eu trouxe um artigo. Semana que vem eu vou trazer um para vocês. Eu sei que vocês estão com saudade, Diego, tenho certeza. Pessoal, então, maldade, alguém tomou dúvida? Alguém falou alguma coisa? Wallace, você ia falar? Eu falei que isso é maldade, tá? Só porque a gente tá aqui, você fica trazendo artigo, mas beleza, viu? É para vocês não esquecerem das nossas aulas. Porque são quando a gente voltar e vocês vão estar desacostumados. Eu não sei se eu pego vocês ainda, né? Até o final da faculdade. Então, vocês não irem esquecendo. Então, eu vou... Todo semestre que eu pego vocês, eu passo bastante artigo. Para vocês não esquecerem nunca. Pessoal, então, para a semana que vem, vocês vão trazer para mim o estudo de caso, né, que está, então, na sessão, na unidade 3, sessão 3.3, na pós-aula, tá bom? A Evelyn, você conseguiu ver, Evelyn? Tá aí postado bonitinho, né? Tá bom. Então, a Evelyn já conferiu, tá lá. Acessem, então, vejam quais são as perguntas. Então, semana que vem, não esqueçam que vai ser, então, a apresentação dos trabalhos. Gente, a apresentação dos trabalhos, eu quero ver todo mundo aqui na tela, certo? Todo mundo, tá bom? Cada um vai falar um pouquinho, então, durante a apresentação. Então, gente, ó, bom final de semana para vocês. Parabéns pelo esforço. Acho que vocês têm, assim, se saído muito bem mesmo nas nossas aulas, nos nossos estudos de caso. Eu sei que a maioria de vocês, né, trabalham, estão cansados, mesmo que esteja fazendo home office, então, assim, chega ao final do dia, você está exausto, está cansado, mas parabéns pelo esforço, viu? Estou muito feliz por vocês, se Deus quiser, logo tudo isso vai passar e a gente vai estar junto novamente, tá bom? Um beijo, então, para vocês, fiquem com Deus, tá? Até semana que vem. Amém, tchau, tchau. Bom descanso, Tchau, pessoal. tchau. Boa noite. Obrigada, vocês também. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Tchau.